कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। Peço licença a todos. Primeiro eu quero prestar minhas mais humildes e sinceras reverências a meu Gurudeva Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj e também a Shripad Bhaktivedanta Vana Swami Maharaj. Primeiro eu queria explicar para vocês que ele também é meu Gurudeva, ele também é meu Shiksha Guru, até por ordem e por desejo de meu Gurudeva Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. Eu não fico chamando ele de Gurudeva, porque toda vez que eu digo oi Banu Maharaj, ele diz oi Krishna Diva, e isso derrete meu coração. Então por isso eu não chamo ele de Gurudeva, mas ele também é meu Gurudeva. Mas o que eu hoje a Taruni Gopi contou tão lindos passatempos dele da infância, de como ele foi para Gaudiya Mate, de como ele se rendeu, como ele rendeu toda a vida dele para vocês. Mas eu queria contar para vocês, quando eu conheci Shripad Banu Maharaj, eu já expliquei para vocês o dia como eu conheci eles, mas eu queria dizer que quando Srila Gurudeva começou a pregar no Ocidente, ele pediu para alguns sannyasis saírem pelo mundo para distribuir as glórias do Cantar dos Santos Nomes, distribuir as glórias de Mahaprabhu e as glórias de Gurudeva também. E Shripad Banu Maharaj então foi indicado a ele para vir para o Brasil. Srila Gurudeva mandou alguns sannyasis para o Brasil, mas o Brasil era extremamente difícil. Como Srila Vamana Maharaj, ele dizia, poxa, aqui muitos não vêm porque não tinham facilidades. Ele falou que no começo da pregação dele aqui, ele quando viajava com Prabhu Kundya Bihari, não tinha nem o que comer. Eles paravam embaixo de uma árvore de manga e comiam uma manga quando tinha, porque o Sundarananda Prabhu, gentilmente, como ele sempre, ele emprestava o carro. Então ele emprestava o carro pra gente e a gente saía viajando assim, era uma picape, iam 3 devotos na frente, naquela época, graças a Deus, não era proibido, e iam no banco de trás, na carrocinha lá atrás, na caçamba, a gente ia coletando gente pelo caminho que se encontrava com o Banu Maharaj. Mas o que eu quero explicar para vocês é que Shripad Banu Maharaj, ele é uma joia preciosa. Ele é o verdadeiro Nitai. Chaitanya Mahaprabhu mandava, vai Nitai, pregue de casa em casa. E se Nityananda Prabhu saía e dizia assim, venha, aceite os santos nomes. Se você aceitar os santos nomes, eu sou seu. E eu vi Shripad Banu Maharaj fazendo isso. A gente viajava, please Banu Maharaj, forgive me. Olha, eu já coloquei Shripad Banu Maharaj no ônibus para viajar 18 horas. Não tinha avião. Hoje todo mundo aqui, né, tem um monte de facilidade. Não tinha avião, não tinha arroz basmati, não tinha boca, não tinha água para tomar. Eu nunca vi Shripad Banu Maharaj abrir a boca para reclamar. Nunca. Às vezes, a gente viajava 18, 19 horas de ônibus e quando chegava na hora do Harikata, tinham 2 pessoas. Em momento algum, ele disse, nossa, mas Krishna Diva, você me enfiou nesse buraco e só tem 2 pessoas. Não, ele sentava aqui como hoje, aqui com centenas de pessoas e falava o Harikata.
A gente era... Então, funcionava assim. Ligava para uma pessoa e dizia, oi, tudo bem? A mesma coisa que fizeram comigo, né? Você não quer receber um sannyasi na sua casa? E a pessoa dizia, não, mas eu vou levar ele aí de qualquer jeito. Aí quando ele chegava e começava a cantar os mantras, que as pessoas percebiam que Shripad Banu Maharaj era da Gaudiya, e normalmente o nosso contato era com os devotos da ISKCON, as pessoas levantavam e iam embora. Quantas vezes a gente chegava num lugar e não tinha uma batata para ele comer, para se cozinhar, sabe? Então hoje todas essas facilidades que vocês veem, Banu Maharaj viajando de avião, Banu Maharaj chega aqui no lugar, tem arroz basmati, isso não tinha nada. E nenhum sannyasi queria vir para o Brasil, porque não tinha facilidade, porque não tinha carro, porque não tinha dinheiro, porque não tinha ar-condicionado, porque não tinha cama para dormir. Às vezes a gente chegava num lugar e ele dizia assim, mas eu vou dormir aonde? Eu pegava uma esteira, assim, um sleeping bag dele, botava lá e dizia assim, você vai dormir aqui. Toda vez que eu penso nisso, todos os dias, isso me parte o coração do quanto eu fiz para Shripad Banu Maharaj. Sabe, assim, eu acho que é até maldade. Mas ele ia e ele pregava. Eu lembro que uma vez, convidaram a gente para ir num lugar, convidaram o Banu Maharaj, né? Eu falo a gente porque eu ia atrás. E nós chegamos e era uma boca. Quando eu vi o lugar que era, eu falei para ele, não, aqui não, sabe? Ele disse para mim, por que aqui não? Eu disse, espera aqui que eu vou lá ver o que é. E quando eu subi a ladeira, tinha um monte de cara armado. E eu olhei, e o lugar estava lá, esperando o Banu Maharaj. Aí eu desci e falei para ele, não, Banu Maharaj, aqui não dá não, sabe? Ele perguntou por quê. Eu falei, porque aqui tem essa situação, tem uma porção de gente armada. Ele virou para mim assim, Nitai foi pregar para Jagai Madai no cemitério. Por que eu não vou subir esse lugar com gente armada? E ele subiu, e ele deu o Harikatha, e quando nós descemos, todas essas pessoas estavam tomando Mahaprasada e dizendo, esse é o guru, sabe? Então assim, ele saía para pregar e a coisa... A Chaitanidhi, que é minha querida amiga e irmã, ela sempre dizia isso. Banu Maharaj, ele é a personificação do Chaitanya Charitamrita. Ele é a personificação do que Vrindavanandasa Thakur descreve dos Goswamis de Vrindavana. Como eles são tolerantes, como eles são dedicados, como eles são renunciados. Eu, assim, tenho a oportunidade de estar grande parte da minha vida junto dos devotos. E eu nunca vi devoto assim. Os devotos que estão comigo aqui nessa caminhada há muito tempo sabem disso. A gente nunca viu um devoto assim, um acharya, uma pessoa que prega pelo exemplo. Então hoje a gente está realmente aqui, a gente vem numa sessão de 3 dias de comemoração do aparecimento de Vamana Maharaj, do desaparecimento de Gurudeva, sabe, do aparecimento de Shripad Banu Maharaj. Então assim foram dias intensos de alegria, de Harikatha, de misericórdia. Mas o que eu queria que vocês realmente entendessem, que vocês pudessem realizar isso dentro do coração, que Shripad Banu Maharaj, ele sempre diz assim, qual é o seu Nitai? É o meu Nitai ou o seu Nitai? Que Shripad Banu Maharaj, ele é de verdade o meu Nitai, porque ele é o Nitai de verdade. Ele é a Kanda Guru Tattva. Ele tem essa porção, sabe? A gente tira uma porção do todo, mas o todo continua o todo. Ele é essa manifestação de Srila Gurudeva sentado aqui na nossa frente. Então, ele fez muito. Vocês não têm ideia do quanto por esse ata do Brasil. Quem está com o Shripad Banu Maharaj faz tempo sabe disso. A Shyamala mesmo, a gente estava conversando esses dias. O quanto nós andamos e não tinha nada, não tinha Lakshmi.
mas assim, como ele diz, quando você tem Bhakti, tudo te segue. E os caminhos foram abrindo e foram derretendo os corações dos devotos, como derreteu do Murali Prabhu, como derreteu o meu, como derreteu da Shyamala. E esses devotos, como derreteu do Braj Mohan. E eles foram abrindo os caminhos, foram conversando com outras pessoas e outras pessoas. Quem sabe disso? Eu nunca canso de repetir isso. Porque era muito austero, vocês não têm idade do quanto austero era, sabe? E hoje assim, e ele nunca abriu a boca para dizer, está ruim esse ônibus, não tem ninguém para pregar, não tem prachada, não tinha prachada. Ele dizia, tá tudo bem, não tem problema, não tem prachada. Às vezes tinha uma prachada e corria lá, cozinhava, aí quando chegava assim, alguém tinha comida prachada de Maharaj. Ele dizia, não tem problema, não tem, nós vamos dormir. Tudo que Deus dá pra gente. Então ele abriu esse Brasil Yatra. Hoje quando eu vejo nos olhos de vocês, como disse, quem veio aqui disse que a Ananga Mohini, Ananga Manjari, que diz que vê esse sorriso nos olhos de todo mundo, eu vejo um sorriso nos olhos de Banu Maharaj a cada Harinama que ele dava. Sabe? Quando Srila Gurudeva veio para o Brasil pela última vez, ele disse, não vem, ele insistiu para que Gurudeva viesse para cá. E ele disse, não, mas vou por quê? Ele disse, não, vem porque tem 3.000 dikshas. Aí ele desligou o telefone e disse, agora a gente tem que arrumar as 3.000 dikshas. E saía atrás de todo mundo, como ele fez. Batia de porta em porta e dizia, vem ver Gurudeva. Vem, aceite o Harinama. Então, quando eu leio Chaitanya Charitamrita, quando eu leio Shastra, eu vejo que eles têm essa mesma força. Ele vai e diz, vem, aceita, toma o Harinama. Ai, mas eu sou meio... Não tem problema, aceita assim mesmo. Aceita assim mesmo. Vem, toma... Ele diz, a minha única obrigação, que eu me esforço tanto para servir os pés de lótus do meu Gurudeva, é fazer com que vocês cantem os santos nomes do Senhor. Porque eles cantar os santos nomes do Senhor, dentro dos santos nomes está toda a potência de Krishna, desse prema, desse Goura Prema, desse que veio dar. Então eu queria, assim, primeiro pedir desculpas, Shripad Manu Maharaj, por favor, please forgive me, Manu Maharaj, for everything what I did for you. Que não foi pouca coisa, realmente. Sabe? Eu queria pedir desculpa a eles, pedir desculpas a vocês, mas que eu queria que vocês entendessem que todo esse esforço que ele faz, que todo esse esforço que ele fez de ficar 3 dias em cada lugar, sabe? Ele passa 3 dias. Quem daqui de nós consegue passar 3 dias num lugar diferente? Ele ainda diz assim, eu chego, eu não consigo dormir no primeiro dia porque o lugar é totalmente diferente. Aí no segundo dia eu durmo, no terceiro dia eu tenho que ir embora de novo. Quem de nós faria isso para satisfazer Srila Gurudeva? Quem de nós faria isso para satisfazer o Harinama? Quem de nós faria isso? Shripad Banu Maharaj, no Shastra diz, um devoto dá galões e galões de sangue para que você entenda o Harinama. Eu vi isso pessoalmente. Muitos de nós participamos disso pessoalmente. Depois que não tinha mais ônibus assim, que apareceu a Tirtanide com um carro, que era a glória. Aquele carro enchia de devoto, enchia de mirdanga, enchia de coisa e saía viajando pelo Brasil. Sabe? Por todos os lugares do Brasil. Então assim, ele nunca reclamou. E eu já vi ele falando várias vezes, a minha única função é satisfazer meu Gurudeva. Tudo que eu fiz na minha vida foi para satisfazer Srila Gurudeva. O seu Gurudeva, ele falava, para satisfazer o seu Gurudeva, Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. E isso nunca vai ser diferente na minha vida. Então hoje eu sinceramente, eu gostaria do fundo do meu coração de prestar minhas mais humildes e sinceras reverências e cantar o Pranama Mantra de Shripad Banu Maharaj. Namo Vishnupadaya, Gaura Prestaya Bhutale, Srimate Bhaktivedanta Paramahansa.
far you also heard very nice, beautiful celebration, the appearance and disappearance day of our two Guru Vargas, Nityalila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Satyamananda Bhaktivedanta Srila Goswami Maharaj, his appearance day, and Nityalila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Satyamananda Bhaktivedanta Srila Goswami Maharaj, his appearance day. So here very nicely we celebrated Hari Katha Mahotsav, that is called Avirbhav, Tirobhav, their meeting and separation both. Vocês ouviram, então, nesse festival, as glórias do aparecimento do Srila Bhaktivedanta Ramananda Goswami Maharaj, o desaparecimento do Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. E também nós podemos ouvir sobre a separação e o encontro. And today also very nice, beautiful, what is called? Boat. E hoje também a gente teve aquele maravilhoso passeio de barco. Boat passing, sit, also our activities, many devotees also attend, very nice, beautiful, and many kirtanias in their ecstatic mode, dancing, singing, and so many things, Leela of Radha Krishna manifested in our heart. E hoje também nós podemos presenciar esse maravilhoso passeio de barco em que os devotos reunidos cantaram e dançaram em humor estático e assim muitos passatempos de Radha e Krishna surgiram em nosso coração. Very nice, beautiful Giriraj, Govardhan, Javuna, Kadamba trees, Tamal trees, many things, gopis. So for this regard, all you, I noticed all you so much absorbed in ecstatic mode. Então nós podemos ver belíssimas árvores, Kadamba, Tamal, Giriraj Govardhana, o Jamuna, as gopis, os gopas. E eu estava observando que no coração de vocês todos estavam em humor estático. And Gurudev is giving so much sort of blessing to you. E Gurudeva também deu uma chuva de bênção para vocês. And especially in this festival, originally Ms. Shyamala Devi Dasi and Navajuvan Prabhu. Especialmente nesse festival que foi organizado pela Didi Shyamala Devi Dasi e o Prabhu Navajovana. And about more than 6 months before, I also inspired to them. This festival should be very close to beach, ocean. Há 6 meses atrás, eu inspirei os dois falando, olha, esse festival precisa ser muito perto da praia, do mar. So there are many also obstacles coming. This is the nature. If you perform any good things, many kinds of obstacles will come. E aí muitos obstáculos surgiram. Isso acontece. Quando você faz uma coisa boa, muitas dificuldades surgem. A Sanskrit word also explains Shreyangsi Satavigrani. Shreyangsi Satavigrani means if you do good things, many obstacles will come. Essas palavras em sânscrito querem dizer que quando você faz algo bom, muitos obstáculos aparecem. Because Lord, He takes the test how much you earn, patience and also eagerness coming. Porque o Senhor, Ele testa para saber o quanto de paciência e avidez você tem. But they also, in their situation, many also obstacles, many things coming. But they also, anyhow, they arrange very nicely. And because this is the nature, in this material world, many things will come. You cannot fulfill the desire to everybody. Who can please everybody, can't please nobody. Então, nessa situação deles, eles também tiveram muitas dificuldades.
mas de uma forma ou de outra eles resolveram tudo e fizeram acontecer. Essa é a natureza do mundo material. Quando você faz algo bom, tem dificuldades. E quem pode agradar todo mundo? Quando você tenta agradar todo mundo, você não agrada ninguém. Anyhow, you tolerance and also attend our Harikatha and especially our Gurudev, very nice, beautiful festival. Então, com tolerância, nós podemos ouvir esse Harikatha e especialmente esse festival maravilhoso para Gurudev. So I pray to Gurudev and all our Guru Vargas, they give more and more blessing to them. They also enter in bhajan and sadhan, and also life after life, birth after birth, they serve to Guru and Krishna. Então eu oro para que nosso Gurudev e todo Guru Varga dê as bênçãos para que eles entrem em bhajana e sadhana e vida após vida, nascimento após nascimento, possam servir Guru. And especially also you cannot do anything without the helping to others. So all you also coordinated and helping to them. For this regard the festival is successful. E uma pessoa nunca pode fazer nada sem a ajuda dos outros. Então todos vocês ajudaram, coordenaram e fizeram esse festival ser bem sucedido. Understand? This is the simple also. So all who are helping, some also, and especially kitchen is very important. So those who are helping to kitchen, they also receiving mercy from Gurudev. Então, entendo como é simples assim. As pessoas todas ajudaram, especialmente aquelas da cozinha. A cozinha é muito importante. Então, eu peço que Gurudeva dê bênçãos especiais para eles. If I speak, anybody who can speak nice Harikatha, if not prasad is not good, then next day they will run away. A pessoa pode falar um Harikatha muito bom, mas se não tem prachada, aí ninguém volta no dia seguinte. Understand? This is need also. Bhuke bhajan na hoy gopala. That means in Hindi bhasha too, if you are hungry, you cannot to concentrate your mind to bhajan sadhan to Krishna. Isso também é muito necessário. Porque é dito que quando você está com fome, você não consegue concentrar a mente para ouvir os passatempos de Radha e Krishna. So that means prasad is also very nice. Every day they also prepare very nice, beautiful prasadam. Então a praçada também é muito linda, maravilhosa, gostosa. Todos os dias eles organizaram uma praçada muito boa. I don't know those who are helping in the kitchen mainly, what doing? Narahari Prabhu. Narahari Govindanandini. Vrindavan Lalita, Krishna Priya, Sundarananda also cooked yesterday or today. Todos esses devotos que ele citou, né, são as pessoas que principalmente estavam ajudando lá na cozinha. Also Murali Prabhu, this is our most devotee, he also cooked very nice. Ele cozinhou muito bem, o Murali Prabhu, que é o devoto mais sênior. And Samala Navajamrun, they also give all energy, everything is also good. E Shamala e Navajamrun Prabhu, eles deram energia, eles fizeram tudo, isso é muito bom. And every day, who is making the garlands? What is your name? Anandamayi Devi Dasi, Navabrinda, and also other devotees. Madhusmita Radha. Anandamayi. Also nice decoration, very nice Jagannath, also Radha Krishna Chaitanya Mahaprabhu. They are devotees also helping, and especially also they are local devotees. What is his name? Ratna Prabha Devi Dasi and Radha Mohan Prabhu, and many devotees also. And also today also boat arrangement. What is his name, Prabhu? I gave his name. What is his name? Ramakanta Prabhu. Harimohini Ramakanta Prabhu. They are also very nice, sweet devotee. Though they are very new, but so much enthusiastic to helping to us, and even they also receive Nam Diksha. What about you?
Então, a decoração também, muito linda. Ele foi citando o nome dos devotos, eu não vou conseguir repetir, mas vocês ouviram. E especialmente os devotos, que apesar de serem muito novos, eles têm muito entusiasmo e fizeram um arranjo para que a gente pudesse fazer esse passeio lindo de barco. Eles tomaram Diksha recentemente. And many devotees, you also very enthusiastically coming from different part of the Brazil. E os devotos também que vieram de várias partes do Brasil. Not only this, other countries also came. Mexico devotee he also come. Nanga Mohan Prabhu. Very far from Mexico, 10 hours flight, then 8 hours on the bus and car. Ele pegou um voo, depois pegou o carro, né? Com muitas 10 horas de voo e 8 horas de carro. Why they are coming? Because they are enthusiastic. Yeah, I have to go. Por que as pessoas vêm? Elas têm muito entusiasmo, pensam assim, eu tenho que ir. Because Krishna, he is looking how much your eagerness. Krishna, ele observa o quanto de vontade, avidez você tem. Guru and Krishna wants to see how much your eagerness. I have to go, I have to go. Guru e Krishna, e o que eles querem ver? A sua avidez. Quanto você pensa assim, eu tenho que ir, eu tenho que ir. So, then Guru and Krishna's heart completely are melt. E assim, o coração do Guru fica completamente derretido. Understand? Even our boat almost stuck, then there are two devotees, what is his name? Lilananda and what is his name? Gaura Krishna, they are swimming on the ocean, then also catch the boat. E o nosso barco já tinha saído, estava dentro já no oceano. E aí, os Prabhus Lilananda e o Gaura, eles saíram nadando assim e conseguiram alcançar o barco. Too much eagerness. Muita vontade, muita avidez. So very nice, beautiful. I am just watching how you have love and affection, Guru and Krishna, to attend to our festival. Então eu estou observando o quanto vocês têm de amor e afeição por Guru e Krishna e vieram e compareceram a esse festival. Because Gurudev told one thing. Gurudeva disse uma coisa. Yeah, we are observing our festival. Why? To look or to taking darshan, how the devotees, they have eagerness. Gurudeva disse, nós organizamos o festival para olhar, observar o quanto os devotos têm avidez. Bhakti, two things are very important. That is called Utkantha and Aves. Utkantha means eagerness. Aves means absorption. Então, Bhakti tem duas coisas muito importantes. Utkanta, que é a avidez, e Avesha, que é a absorção. And when this eagerness and Utkantha will come, quando que essa avidez e absorção Aves and vão Utkantha will surgir? come, absorption and eagerness will come. When your mind will be completely one-pointed with Guru and Krishna. Essa avidez, essa absorção vão surgir quando a sua mente for unidirecionada a Guru e Krishna. I'm not saying Vishwanath Chakravarti Pad very clearly explain when our eagerness and Aves absorption will come. Ragvartma Chandrika, this Grantha explain these two things, Raganuga Bhakti, that is called eagerness and absorption. Então, Srila Vishwanatha Chakravarti Pada fala no seu livro Ragavartma Chandrika que em Raganuga Bhakti essas duas coisas são muito importantes, a avidez e a absorção. Those who are the devotees of Vaidhi Bhakti, they have no these types of eagerness or absorption. They have different kinds of eagerness and absorption. Os devotos que estão em Vaidhi Bhakti, eles não têm esse tipo de absorção e de avidez. É um tipo diferente que eles possuem. But Dr. Vishwanath Chakravarti Pad, Ragvartma Chandrika, very clearly explain. Mas Vishwanatha Chakravarti Pada explica muito claramente no Ragavartmika Chandrika What kinds of eagerness in the heart of the devotee, those who are the devotee of Raganuga Bhakti.
Qual é o tipo de avidez que está no coração dos devotos que estão em Raga Nuga Bhakti? Then Stavamala Grantha very nicely explain these things. Então nesse Grantha estava Mala Grantha, está muito belamente explicado. Just I quoted this verse. Virachaymai danda dina bandhadayamba gativana bhavatma kachidanne mamasti nipatatu sata kadi nirvaramba navamvaravasam tadopi kela payadustva chatukena. In this verse explain, Virachame danda dina bandhu dayamba. One devotee, very humble, pray to Lord. Devoto muito humilde orou ao Senhor. Virachame danda dina bandhu dayamba. Hey Dinabandhu, you are the friend of fallen living entities. Ó Dinabandhu, você é um amigo das entidades vivas caídas. Again and again I fall down my forehead unto your lotus feet. Repetidas e repetidas vezes, eu coloco a minha cabeça aos seus pés de lótus. Gotiyana bhavatma kachit anya mamasti. I have no other things, only your lotus feet. Eu não tenho nada além dos seus pés de lótus. Nipatatu satakodi nirbhava unabhum bhavasha. As like one kind of bird that is called skylark, chatak pakshi. É assim como um pássaro que é o... Skylark, one kind of small bird. É um passarinho pequeno. That skylark birds, they only drinking the water from the rain cloud. Esse passarinho, ele só toma a água que caiu das nuvens de chuva. Skylark, they never drink from the water of pond, river, they will not drink. Então esse passarinho, ele não toma água de nenhum lago, nenhum rio. Tadopi kila padhu stua chatakena. Chatak meaning that the skylark one is very small bird. Então ele está dizendo aí que esse passarinho é um tipo de passarinho bem pequeno. Maybe when rain cloud coming, the lightning coming, maybe they will be die, but they will be just open their mouth when the rain coming from the rain cloud. Então às vezes fica relampejando e vem nuvens, eles não conseguem água e estão prestes a morrer, mas eles só vão tomar água, abrir a boca quando vier a água de chuva. Understand? What do you know? Então, os passarinhos só vão tomar água quando cair da nuvem de chuva. Então, pode estar relampejando, eles podem estar prestes a morrer, mas só vão tomar água quando cair a chuva. Because, especially in the rainy season, the rain cloud coming before shower of rain, and also lightning coming. Então, na estação da chuva, Thunderbolt, lightning coming. Na estação da chuva, antes da água cair, aparecem os relâmpagos e os trovões. At that time very dangerous. But that time also the skylark, in the first dropping the rain, they want to drink. Então, apesar de ser muito perigoso nesse momento, quando cai a primeira gota de chuva, esse passarinho é mais ávido para beber. Well, in the same way, Raganuga Bhaktis, these two things, do or die. Então, aqueles Raganuga Bhaktas, eles têm essas duas coisas, fazer ou morrer. That means here in this verse explain how much eagerness and so absorption. Então, nesse verso está explicado o quanto eles têm de absorção e avidez. So bhakti these two things, not other things. I have to attain. I have to listen Harikatha. I have to attend festival. Bhakti significa isso, eu tenho que ir lá, eu tenho que ouvir o Harikatha, eu tenho que estar no festival. When looking this, then Krishna heart completely melt. Then automatically receive the shower of mercy of Krishna. Quando Krishna vê isso, seu coração se derrete completamente e aí então você pode receber essa chuva de misericórdia.
Especially Lord Chaitanya Mahaprabhu, he will give mercy to everyone. Especialmente o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, ele vai dar misericórdia em todos os lugares. Because Sachinandana Gaur Hari is called the embodiment of munificent and magnanimous. Porque Satinandana Gaura Hari, ele é a personificação de toda a compaixão e magnanimidade. So, I am very happy to come to all you also attend this festival. Então eu estou muito feliz porque todos vocês vieram a este festival. And pray to Guru and Krishna. Again and again, we also do these types of festival. Then our life will be successful and serve Guru and Krishna. E eu oro para Guru e Krishna para que a gente possa de novo fazer esses festivais e assim nossa vida será bem sucedida ao servir Guru e Krishna. And all you spoke very nicely and glorification of our Guru Vargas remind many sweet pastimes of our beloved Gurudev. E todos vocês falaram muito bem, glorificando o nosso Guru Varga e se lembraram de doces passatempos do nosso Gurudeva. I cannot completely understand, but I understand your language, something what you are speaking. Eu não entendo tudo, mas alguma coisa eu entendo do que vocês falam na língua de vocês. So, Krishna is very merciful. Krishna é muito misericordioso. Gaur Premanande. In this way, all you do bhajan and sadhan to Krishna and more chant holy names and spread the message of our beloved Gurudev. Então, mais e mais, vocês façam bhajana e sadhana, cantem os santos nomes e espalhem a mensagem do nosso Gurudeva. Gurudev, he left many things for us. Gurudeva deixou muitas coisas para nós. And so for these things, you also more and more and elaborate and enlightenment all these things and go to the heart of all the living entities all over the world. Então, todas essas coisas vão entendendo mais, elaborando mais, para espalhar isso para o coração de todas as entidades vivas. Then everybody will be more and more inspired and you come in our Krishna consciousness, and because this is the nature of the soul. But the soul they forgot. So for this forgot to Krishna, for this the derails going to different way. Então, assim, as pessoas ficaram mais e mais inspiradas para vir para a consciência de Krishna, porque o esquecimento é a natureza das entidades vivas nesse mundo material. Because all the living entities, they are eternally servant of Krishna. Todas as entidades vivas são servas eternas de Krishna. They are not the servant of Ganesh, Surya, Devi, Durga or others. Actually, all the living entities, they are eternally servant of Krishna. So, but by the Maya, the derails going to the other side. Então, as entidades vivas, elas não são servas de Ganesha, Devi, Durga, Kali, Surya. Não, todas elas são servas eternas de Krishna, mas elas foram desviadas por causa de Maya. So you preach this. Krishnastu Bhagavan Swayam. And Swayam Bhagavan Krishna, Kali, Shiv, Durga, they are not Swayam Bhagavan. Even what you say, others incarnations, they are not Swayam Bhagavan. Krishnastu Bhagavan Swayam. Ete changsa kalapungsa, Krishnastu Bhagavan Swayam. Então, Krishnastu Bhagavan Swayam. Só Krishna é a suprema personalidade de Deus. Nem Ganesha, nem Devi, Durga, nem Kali, nem nenhuma outra. Desse verso diz Krishnastu Bhagavan Swayam. So in this way, you preach to everywhere, then Guru will be, and Krishna will be preached, he will be pleased with you. Então, quando vocês espalharem, entregarem toda essa mensagem, Krishna ficará muito satisfeito com vocês. Guru Puja means is, what is the meaning of Guru Puja? Qual o significado da adoração ao Guru? Guru Puja. Puja, this Sanskrit word. Puja é uma palavra em sânscrito. Puja, that is actual puja means is what? Give pleasure and satisfaction, ananda. Puja significa prazer, bem-aventurança, satisfação, dar satisfação. How Guru will be pleased? Actually, that is called the Guru Puja. Como o Guru vai ficar satisfeito? Isso é, na verdade, Guru Puja. Offering the flowers
That is Guru Puja. Oferecer flores, isso é Guru Puja. But what is the meaning of the flowers? Mas qual o significado das flores? Sanskrit word that is called flowers. Sanskrit word that is called suman. Em sânscrito, flores é chamado suman. Su means beautiful. Man means mind. That means with your beautiful mind and worship to Guru, then Guru will be pleased. Então, su significa maravilhoso e man significa mente. Com a sua mente maravilhosa e linda, você deve adorar Guru e ele ficará satisfeito. What is the best? Absolutely suman and worship to Guru. Qual é a melhor maneira, na verdade, com suman de adorar o Guru? When you think I am the Maidservant Srimati Radhika, Radha Dasam. Quando você pensa, eu sou uma serva eterna de Srimati Radhika, Radha Dasa. Srila Gurudev Narayan Goswami Maharaj, all his preaching essence, he also explained how will become the Maidservant Srimati Radhika and serve to Srimati Radhika under guidance of Rupa Manjari. Então a essência de todos os ensinamentos de Srila Narayana Maharaj é como nós poderemos nos tornar uma serva de Srimati Radhika sob a guia de Sri Rupa Manjari. Because you are very fortunate. You are not unfortunate. Some people though you are very unfortunate, but I am saying no, you are very fortunate. Because anyhow you come in the especially in the line of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Vocês são muito afortunados. Algumas pessoas falam, eu sou desafortunado. Mas não, você é muito afortunado. Porque de alguma maneira você veio, chegou até essa linha do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Just you surrender to Lotus Feet Lord Chaitanya Mahaprabhu and automatically Radha Prem will manifest in your heart. Apenas renda-se aos pés de lótus do Senhor Chaitanya Mahaprabhu e automaticamente Radha Prema se manifestará em seu coração. Jatha Jatha Gaura Padara Binde Binde Bhuvad Kita Punna Panja Tathapi Hri Akasmad Radha Padam Mujo. If you surrender to Lotus Feet Lord Chaitanya Mahaprabhu, automatically Radha Prem will be manifested in your heart. Se você se render aos pés de lótus de Mahaprabhu, automaticamente Radha Prema estará no seu coração. Gaura Prema Rasar Nabe Je Tarange Seva Dube Se Radha Madhava Antaranga. Nattam Das Thakur Prem Bhakti Chandrika very clear. Gaura Prema Arnabe. Arnabe means ocean. One who submerged in the ocean of Chaitanya Mahaprabhu, automatically Radha Madhava Prem will manifest in your heart. Narottam Das Thakur, ele disse no Prema Bhakti Chandrika. Se você qual a palavra? Arnab significa oceano. E se você mergulhar nesse oceano, nessas doçuras de Mahaprabhu, você vai emergir nos passatempos de Radha Madhava. Today you also from the boat, you are jumping in the ocean. I am laughing. Only how they are fortunate. They are diving in the ocean of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Eu fiquei rindo vendo vocês pularem no oceano, porque vocês estão pulando no oceano do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Then I am thinking I am unfortunate. I cannot drive in the ocean, but how they are devotees are very fortunate. They are driving, even the gentle lady. Boom. Então eu fiquei pensando como eu sou desafortunado, mas os devotos são afortunados, porque eles podem pular. Até tinha os devotos pulando assim, bum, de ponta. So, Gaura Prema Rasa Arnabe, how they are fortunate. And these melodies of ocean of divine love of Radha and Krishna. Como eles são afortunados de mergulhar nesse oceano dos humores de Radha e Krishna. So you are very fortunate, because you are taking bath in the middle of the ocean of Chaitanya Mahaprabhu. Então vocês são muito afortunados porque puderam mergulhar nesse oceano de humores do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu is sitting on the boat and watching, and how you are being fortunate. Mahaprabhu is looking. Mahaprabhu estava sentadinho ali no barco olhando e pensando como eles são afortunados. And then Mahaprabhu very happy and looking two sides, how it's beautiful, and Giriraj, Govardhan, and also what is called tamal trees, kadamba trees,
And Gopi is very nice, beautiful place. E Mahaprabhu ficava olhando assim para os dois lados, pensando como é maravilhoso esse Giriraj Govardhana, essas árvores tamal, kadamba, os gopis e as gopis e os gopas. Radha Kunda, Sam Kunda. Radha Kunda, Shama Kunda. Oh, you are very lucky. Vocês têm muita sorte. One day, these types of mood will manifest in your heart. Dia esse tipo de humor vai se manifestar no seu coração. Gaur Premanand. So these types of Suman means beautiful mind. And you offer to Guru and Krishna, then Guru and Krishna will be very pleased with you. Esse tipo de mente maravilhosa, Sumana, é isso que você deve oferecer a Guru e Krishna, e então eles ficarão muito satisfeitos com você. Many devotees wrote me, Maharaj, today you are not, I'm not looking, what is called? Live broadcast. I don't know they are doing, because here internet maybe not good, some coming, some not coming. Então hoje eu recebi a mensagem dos devotos que muitos estavam fazendo transmissões ao vivo. Eu não pude ver porque aqui a internet estava ruim, né? É que os devotos reclamaram que não viram as transmissões daqui porque a internet não é muito boa. Whole world, they also watching. Your very nice, beautiful boat sporting. O mundo todo estava assistindo as nossas brincadeiras lá no barco. Very nice. Muito bom. Gaur Premanandi. Govinda Bala Hari Gopala Bolo. Govinda Bala Hari Gopala Bolo. So next time, and you also bring all your friends, and more devotees will come, and then Guru and Krishna Chaitanya Mahaprabhu very pleased in this festival. Então, da próxima vez, tragam todos os seus amigos e assim mais devotos virão e Guru e Krishna ficarão muito satisfeitos com você. We also very nice beautiful festival in Mexico. Couple days before also very nice devotees also so much enthusiastic. E alguns dias atrás também teve um belíssimo festival lá no México e os devotos estavam muito entusiasmados. Very beautiful there also festival. They are good. O festival lá também foi muito lindo, muito bom. Very beautiful festival there, Mexico City. Festival maravilhoso lá na cidade do México. Then our next also big festival will be arranged in where? Onde que vai ser o nosso Rio de Janeiro, próximo Guruvani, festival? Gaudiya and all you also invite especially what is there? Ratha Yatra, 3rd of January, 3rd of February. Eu especialmente para o Ratha Yatra, que vai acontecer no dia 3 de fevereiro, vocês estão convidados. E o próximo grande festival é na Shri Gauravani Gaudiya Mata, no Rio de Janeiro. E essa puja for? Vyasa Puja, Gurudev, Vyasa Puja also there. E essa puja de Shila Gurudeva também será lá no dia 4 de fevereiro. So all you come, all you invite. Vocês estão todos convidados. Just regardless you come, have to go. Then Krishna will arrange. Money is not problem your mind. Então, vocês têm que pensar assim. Vocês precisam pensar assim, eu tenho que ir. O problema não é o dinheiro, o problema é a sua mente. I remember when Gurudev festival, going different I saw to Berlin, to Italy, Gurudev, many devotees, they have actually no money. Just they putting this, what is called? Hitchhike. And they are going. I saw, and 10-15 devotees, they different cartoon after many hours they also. Então eu vi, né, na época de Gurudeva, quando ele fazia os festivais na Itália, os devotos não tinham dinheiro para ir não, aí eles faziam assim, um sinal de pedindo carona, eles enchiam um carro de 15 ou 50, não entendi, 15. Com vários devotos vinham, pediam carona e apareciam lá no festival. And if you ask, I have no money, I mean, no money, not you know, money and mind, same. Às vezes a gente fala assim, não tenho dinheiro. Because money also very flickering, and mind also flickering. O dinheiro e a mente são muito parecidos, porque os dois eles são muito inconstantes. And money is not always staying
in your pocket. Our mind also always not stable, unstable. O dinheiro não fica sempre na sua carteira. E So- assim a mente também fica sempre instável. Money is not problem. Problem is what? Mind. Não, o problema não é dinheiro, o problema é a mente. Huh? When eagerness will come, that time Krishna will arrange. Quando a avidez É? surgir, aí Krishna vai fazer os arranjos. And at the time of Gurudev festival I saw many devotees, actually they have no money, they are also running. How they are going? And what is it called? Hitchhike. They're going. Então, So why not? You have to go. Then Krishna, Guru, Vaishnava would be very happy. Então, na época dos festivais de Gurudev, eu via, os devotos não tinham dinheiro, mas eles faziam sinal assim, pedindo carona e davam do jeito de ir. Com a avidez, Guru e Krishna vão ficar muito felizes. And Braja. Braja also he has come. What's it called? Right. O Braja chegou aqui com carona. All you come. And all invited. And Venham todos, vocês estão todos convidados. who will come? Raise your hand. Quem vai vir? Levanta a mão. Quem virá? Bolo Srila Gurudev ki. Gurudev Krishna, everybody. And also Nityananda Trayodasi, everybody come. Então no Vyasa Puja de Hã? Gurudeva venham e também no Nityananda Trayodasi. Todo mundo, venham. That is where? São Paulo. Champal. Lá em São Paulo, todos vocês. Sundarananda, he arranged big festival. 17th February also. Everybody come. Nityananda Prabhu, Guru Tattva, Akhanda Guru Tattva Nityananda Prabhu. O dia de Nityananda Prabhu, que é a Kanda Guru Tata, Nityananda Trayodasi, no dia 17 de fevereiro, Sundarananda vai fazer um festival enorme. And Gurudev Vyasa Puja, then Nityananda Trayodasi. Everybody will come. No dia 4 de fevereiro, o Vyasa Puja de Gurudeva, e 17 de fevereiro, Nityananda Trayodasi. Todo mundo venha. Nityananda, Sundarananda, he is very generous. Come. Sundarananda Prabhu é muito generoso. Venham, venham. So everybody come. Who will come? Nityananda Trayodasi. Nityananda Trayodasi. Understand? And we nice kirtan also there. A gente vai fazer um kirtan muito bom lá. Lilananda Prabhu, Ganga Mata, all they are very enthusiastic. Lilananda Prabhu, todas as pessoas da Ganga Mata são muito, muito entusiasmadas. So I request all to come your festival. Então eu peço que todos vocês venham para esse festival. Jai Srila Gurudev ki Jai Guru Deva Jaya Guru Deva Jaya Guru Deva Jaya Guru Deva Jai Guru Dev Jaya Guru Dev Jai Prabhupada Jaya Guru Dev Jaya Prabhupada Jai Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. And especially I also finally I tell you, all you want to collect this book, Madhu Smrita Sri Radha, about Radha Tattva, and many sweet pastimes in this book. Eu tenho um pedido especial a vocês. Todos adquiram esse livro, Madhus Mitas Srimati Radhika. Ele fala os passatempos muito especiais de Srimati Radharani. Maybe not English, I don't know English, so I cannot know. You have to keep your house. One day you realize. Because Radharani's mercy will come, then automatically you manifest in your heart. Então as pessoas podem falar assim, mas está em inglês o livro, eu não sei inglês. Não, não tem problema. Mantenha esse livro na sua casa, porque um dia a misericórdia de Radharani vai se manifestar no coração e você vai realizar tudo isso do livro. Jai Srila Gurudev ki Jai Shri Ram. Okay, now Arati. Deixa eu fazer o ar aqui agora. Swami Banu Maharaj aqui! Pode,
जय जय गोरा चंदे आरती कसो भागी बजायो हर जान विराट
श्री राधा विनोद बिहारी जीव की जय। श्री श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जीव की जय। नित्य लीला पृष्ठं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतनाम भक्ति वेदांत श्रवण गोस्वामी महाराज नारायण गोस्वामी महाराज की जय। भक्ति प्रकान केशव गोस्वामी महाराज भक्त्यंत प्रभुपाद के रूपान जय। गोपी गोवर्धन श्री गिरिराज महाराज की जय। राधा कुंड श्याम कुंड ललिता विशाखा बिंद की जय। श्री रूप मंजरी रति मंजरी अनंग मंजरी विलास रमन मंजरी सखी बिंद की जय। गौर नित्यानंद जीव की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। समवेत गौर भक्त बिंद की जय। गौर प्रेमानंदी ओम वृंदावै तुलसी देवै प्रिया केशवस्य देवी सत्तवर्षि नमो वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो श्री भक्ति वेदांत स्वामी पद महाराज की महाराज की देव की परंपरा की तुम्हारा
Vamos lá! Faltou aqui, faltou aqui. Que ele cai, quando os olhos caem. Tem mais. Brava, Ceneas! Vê Ceneas, não. É. Vamos pegar no país de origem, não. Ela não tem nem onde guardar, né? Eu guardo. Arriba! Troma. A última, hein? Próxima! É comestível, hein? Pode arrumar Tira Se pegar, vira bromatiari, né? Você pode jogar. Deixa eu te dar, né, amor? Pega a onda aí do lado. Calma. O bolo vai chegar aí. Agora vamos comer o bolo e sorvete. Toma aí, pode ficar. Arriba, pessoal. Levanta o livro aí, por gentileza. Ei, Haribo, levanta o livro aí. Fala uma condição pro livro. Ô, Grudeu. A gente vai tomar prachada agora, pessoal. Tem um livro aqui, ó. Quanto é a contribuição para esse livro, hein? R$100 a contribuição sugerida para esse livro. R$50? Alguém? R$50 a contribuição sugerida para esse livro. Aproveitem. A gente tem também essas placas, ó. Quem quiser adquirir essas placas, tá? Dá R$50. Toda a contribuição arrecadada vai para o SADO, tá? Então quem quiser levar para casa uma dessas placas. Amanhã de manhã a gente vai ter um programa na casa da Natna Prabha, tá? É próximo daqui, tá? Ela tá pedindo por gentileza a gente se organizar para estar saindo daqui a programação a partir das 9 horas da manhã, indo para lá, tá bom? As placas são para Nova Brida. Então, o programa na casa da Aratna vai ser às 11 horas, mas ela pede para os devotos chegarem às 10 horas da manhã para fazer bhajans e tal.